falar aqui rapidinho sobre o impacto do Covid-19 na economia digital brasileira. Como vocês sabem, a Pareto realizou esse estudo aí incrível, né? Onde a gente pega praticamente 4% de toda a movimentação do mercado brasileiro. 4% é um valor enorme. A gente está falando aí de, né, um pouco mais de 400 milhões em investimento já nesse momento, né? Para serem avaliados, né, apenas no mercado brasileiro. Então, é claro que se a gente está falando 400 milhões em investimento em digital, a gente pode falar de uma receita projetada de mais de 10, 15 bilhões, né? Ou seja, porque para cada R$ 1 investido, uma empresa vai ter X reais aí de retorno, né? Esse retorno é em vendas. Então é um estudo que mede o impacto bilionário do mercado digital brasileiro. Logo no início desse estudo, a gente pega esse importante slide aqui, onde a gente avalia o investimento. E aí, se você simplesmente puser aí um ROI, né, um retorno para esse investimento, você consegue imaginar o quanto que está sendo movimentado de receita. E olha que interessante, se vocês notarem, até o início da Covid, né, o investimento desse ano ele vinha sendo maior, né, relativamente maior, né, do que o ano anterior. Né? Então você vê que ele vem crescendo, vem crescendo, vem crescendo e cada vez maior do que o ano anterior, né? Tem uma pequena flutuação, porque é natural ter uma pequena flutuação, e aí, de repente, quando a gente entra aqui no segundo Google, quando é o início da pandemia, que é no dia 25 de fevereiro, a gente já começa a ver uma situação que é oposta. Vocês notem aqui que o investimento foi quase a metade do investimento do ano anterior, né? Ou seja, o ano anterior, normalmente espera-se um crescimento ano contra ano aí de marketing de quase 20%, a expectativa, se eu não me engano, é de 14% ano contra ano, e a gente vê uma queda dessa barrinha aqui, né, dessa azul escura para esse azul aqui que está nessa faixa. E a partir daí você vê uma pequena flutuação, né, aquela situação meio de não sabemos para onde o mercado vai, uma certa indecisão, e aí depois o mercado toma, né, de volta aí uma certa tendência de crescimento, mas ainda assim, vamos falar, um tanto né, um tanto moderada, mas ao mesmo tempo, se comparado ao ano anterior, já com um destaque interessante para a gente notar, né? Se a gente está falando de um investimento aqui na semana do dia 13 de abril, mais do que o dobro do investimento do ano anterior, né? Então a gente pega realmente a gente volta a ter patamares diferentes de investimento. E até é interessante que se a gente falar, esse crescimento ele é moderado, ele não está perto do patamar que ele estava antes, até porque o início do ano tem sazonalidade muito forte no mercado, né? Por exemplo, o mercado de educação inteiro no início do ano é muito forte. Então, naturalmente, abril já é um mês mais fraco de investimento, mas quando a gente compara ano contra ano, é interessantíssimo que a gente está vendo o mercado desse ano já quase o dobro do mercado do ano passado. Então, isso significa que aquela tese que a gente fala de que a situação de coronavírus obrigou as empresas a migrarem para a internet, isso aqui é a prova, a gente está vendo a prova de que, de fato, as empresas estão desesperadamente aí migrando para a internet mesmo. Né? E a internet vem crescendo muito. Né? A gente está falando das 4 últimas semanas aí, a gente pode traçar uma média aqui de praticamente o dobro em relação ao ano passado. Então, se o crescimento médio esperado era por volta de 14% ano contra ano, a gente está falando de pontos percentuais de 14% para 50%, né? 36 pontos percentuais acima do esperado, né? Pontos percentuais para facilitar aqui o nosso cálculo, né? Obviamente. Aqui no estudo também vocês vão ver, né, algumas interpretações mais avançadas, alguns detalhes mais interessantes. Por exemplo, aqui o cumulativo, esse cumulativo é bem legal, porque o cumulativo ele traz essa visão se nesse ano nós estamos investindo mais ou menos do que o ano passado. É claro que no semana a semana você tem essas pequenas fotografias, né? Essa fotografia, por exemplo, dessa semana muito mais forte, dessa outra semana aqui um pouco mais forte, por aí vai. Só que no cumulativo a gente já começa a ver, por exemplo, que nessas últimas semanas, nas 4 últimas semanas,
o digital voltou nesse ano a ser maior do que o ano passado, coisa que não vinha acontecendo desde a Covid, desde o início da Covid. Se vocês notarem aqui no início da Covid, né, no início do ano a gente vinha maior do que o ano passado, dá para a gente botar essa média aí de 14%, 10% a mais do que o ano passado, então a gente via seguindo esse princípio desse ano ser sempre maior do que o ano passado. Quando veio o período da Covid, que está aqui marcado nesse cinza, as coisas começam a se inverter. Se vocês começarem a ver a barrinha azul clara, ela começa a ficar mais forte do que a barrinha azul escura, que é desse ano. Até que na semana do dia 4, semana do dia 6, perdão, as coisas, né, se igualam e o mercado desse ano não só começa a recuperar, mas começa a abrir distância. Se vocês notarem, ó, o mercado está abrindo distância, ele está ficando cada vez mais forte em relação ao ano anterior. Então a gente já tem hoje um distanciamento de pontos percentuais mais forte do que a gente tinha no início do ano. Se vocês notarem, no início do ano a diferença ainda era moderada, pequena. Agora a diferença está começando realmente a ficar maior, né? Então isso é interessante, né, essa flutuação aqui do investimento cumulativo versus do mês contra mês, né? No caso, semana versus semana. E aqui existe uma tendência de investimento ano contra ano, início do Covid-19, período do lockdown. Então vocês veem claramente, né, que a gente, no início da Covid, a gente embicou aí essa curva para baixo. Começamos um lockdown com a curva decrescente, agora essa derivada virou. A curva está começando a olhar para cima, né? O que é bem interessante. A gente começa a ter esse período de retomada. O gráfico de tendência ele é muito bom para esse tipo de coisa, né? É fácil ver aqui, por exemplo, o distanciamento entre o investimento, que é o azul claro do ano anterior, e o investimento desse ano. Se vocês notarem, cada vez mais esse gap aqui é maior. Lembrando até, para quem trabalhou com osciladores, bandas de Bollinger, né? Nesse caso, você vê as bandas do oscilador aumentando, né? O que é interessante. A tendência aqui tá flutuando mesmo, tá alterando de uma tendência de baixa para uma tendência de alta. E a mesma coisa a gente começa a fazer com o custo da propaganda, onde o custo da propaganda a gente chama do CPC, é o custo por clique, né? Na internet, você paga toda vez que tem um clique numa propaganda. Então o custo por clique é muito representativo, que ele é basicamente uma certa abstração do grau de concorrência da internet. Se o custo por clique digital ele vem aumentando, significa que a concorrência da internet ela vem aumentando. Mais concorrente significa mais empresas investindo mais dinheiro. Então é lógico que se a concorrência vem aumentando e o custo por clique vem aumentando, significa que o mercado voltou a ser aquecido, né? E aqui o que a gente vê, interessantemente, é uma queda do custo por clique, o que gera oportunidade no mercado. Bem nesse início do Covid-19, você está falando de um período que muita gente deixou de investir, gerando oportunidades de mercado incríveis. Ou seja, você tinha ainda uma demanda, não necessariamente a demanda diminuiu nesse período, né? A gente vai ver um pouquinho isso mais à frente, mas ao mesmo tempo, com a mesma demanda, a quantidade de anunciantes caiu drasticamente, o custo do anúncio diminuiu drasticamente, então você teve uma janela de oportunidade para investir muito barato. Janela essa que foi, né, falada pela Pareto por bastante, né, tempo. A gente mandou e-mail para nossa base, a gente falou para todos os nossos clientes, a gente alertou todo mundo que existia uma grande oportunidade no mercado digital nesse período, que é a oportunidade onde a propaganda da noite para o dia ficou barata, sem necessariamente a diminuição da demanda em diversos mercados. É claro que outros mercados a demanda caiu drasticamente, né? Mas em vários mercados a demanda não caiu, não justificando uma queda de investimento, coisa que acabou se comprovando depois com a retomada do investimento, quando as empresas se deram conta que a oportunidade estava ali, mas é aquele meio que tempo de adaptação, né? O tempo da empresa criar uma estratégia, né, para conseguir trabalhar no digital. Esse período acabou gerando uma janela de oportunidade incrível que poucas empresas aproveitaram. Vocês veem agora, né, a barriga que formou aqui vamos falar assim, da competitividade, né, que esse custo por clique, custo da propaganda aí, já na semana do dia 5, do dia 10, né, de abril, e a retomada desse custo por clique. O custo por clique voltou a crescer. No entanto, em níveis ainda muito inferiores aos níveis que estavam, né? Então é interessante isso, né? Os níveis de custo por clique atuais ainda são mais baixos, o que significa que a gente ainda está falando nesse período de lockdown de grandes oportunidades aqui, né? O investimento voltou a crescer drasticamente, né? O custo por clique, a competitividade vem crescendo, mas ainda não no mesmo patamar. O que isso indica para a gente é que provavelmente menos empresas estão investindo mais,
Né? Isso é um dado interessante. Se o teu investimento aumenta, a tua concorrência diminui, é menos empresas estão investindo mais, o que faz sentido, porque o lockdown ele está diminuindo a quantidade de concorrência do mercado. Muita empresa pequena está fechando, consolidando investimento nas grandes varejistas. É por isso que as varejistas, inclusive, vêm recuperando muito bem no mercado agora, né, no mercado brasileiro, bolsa de valores e por aí vai. Tem que se acreditar que apenas o mercado digital está crescendo, né, e quando a gente vê que esse crescimento ele é ainda muito moderado no mercado digital. O que está acontecendo é que o mercado ele cresce pouco, mas o market share das grandes aumenta cada vez mais. Né? Ou seja, as grandes cada vez mais estão tendo mais o monopólio desse mercado, né? Sendo responsável pela maior parcela das vendas. E por aí vai. Aí aqui a gente fala de investimento versus custo por propaganda. Perdão, aqui tá passando um caminhão nesse momento, desculpa aí o barulho, mas vamos lá. Aqui tá passando, aqui tá passando não, aqui a gente fala do investimento versus custo por propaganda ano contra ano, que é bem interessante, né? Então vocês conseguem ver, por exemplo, que ano passado o custo por clique era mais caro, né, em praticamente todo esse período, né, o que é interessante, a gente está vendo um custo por clique mais barato, com mais oportunidades, né, então, né, corrobora com tudo isso que a gente vem falando até o momento, né, e você vê que essas bandas aqui, né, essas linhas, elas estão se aproximando quase a ponto de se inverter. Né, então é bom notar que existem oportunidades, mas as oportunidades estão diminuindo. Cada vez mais empresas percebem que não dá para ficar sem investir no digital e não dá para fazer apenas um hibernar. Quem decidiu hibernar está correndo seriamente riscos aí de não voltar. É aquilo que eu falei lá no meu podcast, no Paritalk, você encontra o Paritalk no Spotify, ou na verdade são 7 plataformas que o Paritalk tá, mas no Paritalk eu falei logo no início do período de Covid, eu comentei que um empresário deveria fazer uma reflexão. E se a crise durar 2 semanas, 2 meses ou 2 anos? Então não dá apenas para hibernar, porque se a crise durar mais do que se imagina, hibernar vai significar, num período até menor do que se imagina, um fechamento da própria empresa. Tá? E o empresário ele tem que fazer esse tipo de avaliação na hora que ele vai tomar uma decisão como essa. E por aí vai. Aqui a gente acaba quebrando, né, a análise em cada um dos canais, aprofundando, falando de Facebook, falando de social, você vê como que o mercado de redes sociais vem crescendo mais até mesmo do que o mercado de buscas. As buscas não necessariamente aumentaram, né, aumentaram sim, mas não nesse nível, mas na rede social, de fato, até, você vê as lives vem impulsionando muito, né? Mas você vê, por exemplo, no social, um incremento, assim, realmente grande, né? Então aqui nessa pesquisa vocês vão conseguir tirar mais e mais conclusões, como custo por propaganda de cada segmento, variação, se está mais barato, se não está mais barato. Aí é válido falar, por exemplo, no mercado de B2C, né? No mercado de serviços de B2C para social, para redes sociais, está com uma redução de competitividade de 60%. Ou seja, se você é no mercado de B2C, você vende para o consumidor final e assim, investir em redes sociais está 60% mais barato. Em contrapartida, no mercado de esportes, de turismo, até mesmo de entretenimento, no Google, está 110% mais caro. Né? E aí, por exemplo, você vê muito nesse mercado de traveling, né? de turismo, inclusive, muitas empresas vendendo pacotes para o ano que vem, antecipando para conseguir segurar o caixa de agora. Então o mercado aumentou a competitividade, por incrível que pareça, apesar de todo o problema que está acontecendo. E aqui a gente vai aprofundando em cada segmento de retail, segmento de, né, voltando aqui ao retail em social versus Facebook, education, né, segmento aqui, ó, saindo de educação, passando para healthcare, wellness, né? Cada um desses segmentos tem toda essa distribuição de tudo que a gente está fazendo. Pesquisa super aprofundada, permite você tirar conclusões assim sensacionais, até mesmo para saber se a estratégia que você está adotando é mais acurada ou não para esse período. É isso, espero que vocês até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.